tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional, gente. A gente está no capítulo 16, então já são 16º dia, tá? Vamos estar abrindo esse momento para falar com Deus, para trazê-lo, para convidá-lo aqui para estar conosco. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida. Senhor, obrigada, Pai, por ter me acordado. Obrigada por estar aqui na tua presença, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar esse momento a Ti, que seja mais um dia na Tua presença, Senhor, que seja um dia contigo. Convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos virmos, estarmos alimentados da Tua palavra, Senhor. Paizinho, entra em concordância conosco, Senhor, aonde o Teu Espírito possa vir falar aos nossos corações, onde o Teu Espírito, Senhor, possa nos esclarecer a dúvida dos nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, Senhor, que cada vida venha ter o coração voltado para Ti nesse momento. Que todo barulho à nossa volta, Senhor, que vier para nos distrair, Senhor, para nos tirar do foco, Senhor. Que venha bater em retirada em nome de Jesus, Senhor, e nos faça invisíveis, Pai, na presença dos nossos inimigos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Vamos lá, gente. Deus aqui, o capítulo 16, tá? Vou fazer um breve resumo para vocês. O capítulo 16, ele fala algumas coisas. Jesus começa a falar do dia que ele vai ser morto, né, para ser crucificado na cruz para os seus discípulos. Ele nomeia Simão a Pedro, né, porque Simão, o nome inicial de Pedro era Simão, porém é assim que acontece com Jesus. Toda vez que a gente mergulha, né, que a gente aceita o tratamento de Jesus na nossa vida, que a gente o aceita como único e suficiente Salvador, ele tende a mudar o nome, tá? Porque você deixa o seu passado para trás, ele muda o teu nome de uma maneira que você fique conhecido por esse nome, tá bom? É como se fosse uma nova identidade, tá? Em Cristo. E ao mesmo tempo ele fala sobre os saduceus e os fariseus da época, né? Saduceus e fariseus são aquelas pessoas que elas proferiam da fé, porém elas viviam de aparência, né? A gente ainda tem essas pessoas hoje em dia, tá? Então, ele estava meio que dando tem uma parte aqui que a gente vai ler, que ele estava meio que dando um breque nessas pessoas, tipo, ele não confrontava, porém ele evitava, tá? Igual a água, em vez da água enfrentar aquele obstáculo ali, ela não contorna. Foi assim que Jesus fez com eles, tá? Em vez de enfrentar, em vez de mostrar o poder para ele ali, que ainda não era o momento, ele preferiu sair de perto daquelas pessoas para não ter um confronto, tá? Então aqui no capítulo 16, versículo 1, alguns versículos soltos, gente, é versículo 1, 4 e 12, fala assim: alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar o seu poder vinha mesmo de Deus. Aí no 4 fala assim: mas Jesus respondeu: como o povo de hoje é mau e sem fé, vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Aqui é ele contornando a situação, é ele não confrontando, é ele apenas querendo evitar uma discussão e uma briga, tá? Aí no capítulo 12, no versículo 12 fala assim: Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos que os fariseus e os saduceus. O que Jesus quer falar conosco aqui? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Tá? Não se deixe contaminar, tá? Pelo que as pessoas à sua volta falam de você, ou falam do sonho que Deus tem para você. Por quê, gente? Porque existem pessoas no mundo que elas não têm coragem de enfrentar e ir atrás dos seus sonhos. Elas não têm coragem, ou por falta de coragem, ou por algum momento que ela tentou e não conseguiu, ou se frustrou. Existem N situações assim que as pessoas, de um modo geral, tá, elas se sentem frustradas, tá?
e por algum motivo elas se acham no direito de falar contra o que Deus tem para sua vida, porque elas não acreditam. Então não se deixe contaminar por isso, tá? É justamente aqui o que estava acontecendo. Os saduceus e os fariseus estavam minando Jesus, vamos colocar assim, para ele desistir, porque os fariseus e os saduceus acreditavam somente em Deus, né? Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, eles não acreditavam que Jesus tinha poder. Eles diziam que o poder de Jesus vinha do demônio, por isso que ele conseguia expulsar demônio, entende? Então, se você pegar para ler os evangelhos, você vai ver isso, tá? Você vai entender o que eu estou te falando. Mas voltando aqui o que Deus quer falar conosco. Então, da mesma forma que Jesus foi tentado várias vezes por pessoas que queriam que fizesse ele desistir, né, da promessa, né, do que ia ser concretizado através da vida de Jesus, que era a nossa salvação, tá? A mesma forma, existem pessoas à sua volta que querem acabar com os seus sonhos, tá? Então, entendam de uma forma, não escute essas pessoas, escute o direcionamento que Deus te deu. Qual foi o direcionamento que Deus te deu? Que Deus deu a você? Qual foi a promessa que ele fez a você? Ele fez uma promessa para você? Ele te deu um direcionamento? Então segue esse direcionamento. Não esmoreça. Se Deus chegou para você e falou assim, filho, filha, eu tô te prometendo isso aqui, entende? Tipo, sei lá, tô te prometendo um casamento, tô te prometendo um novo emprego, tô te prometendo que você será mãe e pai de nações, a promessa da tua vida é dessa forma. Se Deus te deu o direcionamento, se Deus te deu uma promessa, saiba que essa promessa, antes dele falar para você, ele já nasceu no coração de Deus para sua vida. E já está escrito no seu destino que você ia passar por essa promessa, que essa promessa é tua, entende? Mas existe entre a promessa, entre o cumprimento da promessa, entre falar a promessa e o cumprimento da promessa, existe o processo, que ele precisa te preparar para você viver essa promessa. Por quê? Porque se ele te der a promessa do jeito que você está hoje, você vai perder a promessa, entende? Então, para você não perder a promessa que Deus tem para sua vida, ele precisa passar você pela moagem, ele precisa passar você pela oficina, ele precisa passar você pela casa do oleiro, ele precisa te transformar para você viver a promessa que ele tem para sua vida. Porque a promessa de Deus, gente, não é simplesmente pra gente. A promessa de Deus é para você e para muitas outras vidas que virão atrás de você. Entende? Então, se ele der para você a promessa do jeito que você está hoje, despreparada para receber, você pode esmorecer na fé, você pode cair, você pode se machucar, porque da mesma forma que Deus está te entregando uma promessa, que aquela promessa já está pronta e ele está te preparando para você chegar lá e você usufruir dessa promessa, da mesma forma, se ele te entregar a promessa pronta, do jeito que você está hoje, você não vai conseguir suportar todas as batalhas que você vai enfrentar quando você receber essa promessa. Porque entenda uma coisa, sempre vai existir a guerra entre o bem e o mal. A diferença é que vai ter uma hora que o inferno vai olhar para você e falar assim, eu não posso mais tocar nessa pessoa, porque Deus não permite. Eu não posso mais tocar. Então ele vai diminuir, ele não vai parar, ele vai diminuir o ataque contra você, porque você vai estar fortalecido em Deus e nada vai te atingir, entende? Então, quando você está fortalecido em Deus e nada te atinge, ele vai entender que você não pode ser tocado, porque você é ungido, uma ungida de Deus. Entende, gente? Então, o processo é necessário para forjar você, para amadurecer você, para te capacitar para o que está por vir, entende? Porque a promessa sempre é maior. A promessa ela vai sempre ser maior do que você está vivendo agora, entende? Porque a promessa honra e glorifica o nome do Senhor na tua vida. A promessa te mostra que através da sua vida, Jesus existe, Deus existe, o Espírito Santo existe e Ele transforma pessoas, entende? Então não desista de quem você está se tornando, não desista da promessa, não se importe com que as pessoas à sua volta, da sua família, dos seus amigos, do nível social que você frequenta, das pessoas à rua, de pessoas na internet, não se importa o que as pessoas estão falando de você. Lembrando mais uma vez, a boca fala que o coração está cheio. Se tem alguém falando de você, por trás de você, para outras pessoas de você, entenda que ela está falando dela. Ela não tem como estar dentro de você
para saber o que você está sentindo. Então, ela está com pura inveja de você, porque é uma pessoa frustrada, que não conseguiu seguir os sonhos dela, que não conseguiu buscar os sonhos para ela, que não conseguiu, por algum motivo, de não querer, ou de não tentar, ou de não correr atrás, não sei. Mas ela não conseguiu, então, já que ela não conseguiu, ela não quer que você consiga. Então, ela vai frustrar, ela vai tentar frustrar os seus sonhos. A única pessoa que tem o poder de desistir dos seus sonhos e de falar isso não vai acontecer é você e Deus. A partir do momento que você abre mão dos sonhos de Deus para sua vida, você está dizendo para Deus assim, Senhor, eu não quero viver isso. Ele vai respeitar a tua decisão. Ele não vai te confrontar. Entende? Ele pode até te mostrar que o caminho que você está querendo tomar não é o caminho que ele quer para a tua vida. Porém, ele não vai interferir na sua decisão. Então, a única pessoa que tem o poder de tirar o sonho de Deus de você, a promessa que Deus fez na tua vida um dia, é você mesmo. Você desistindo, você jogando a toalha, você levantando a bandeira branca. Por quê? Você não se sente capaz de ter algo que Deus te deu. Só que você é capaz, porque a sua capacidade não está em você, não está em mim. A nossa capacidade está em Cristo. Quanto mais a gente busca Cristo, quanto mais a gente renuncia a nossa carne, quanto mais a gente fica em santidade, quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente busca da palavra, quanto mais a gente se alimenta da palavra, Deus nos fortifica contra a desistência, contra o mal. Ele fortifica a nossa fé. A fé é o combustível que move o coração de Deus. A partir do momento que você alimenta a sua fé, a partir do momento que você tem aquele pão diário, que fazer os devocionais, é buscar em espírito e em verdade, buscar em oração, buscar, tá sempre ali em Deus, em busca e entrega, a sua fé ela vai ser fortificada. E ao mesmo tempo que a sua fé é fortificada, você não desiste. Por mais dificuldade que você esteja passando, por mais falta de provisão que você esteja tendo, por mais conta que você tenha para pagar, por mais dinheiro que te falte, você não desiste, porque você acredita em Deus e acredita que essa promessa que Ele te fez vai ser concretizada na tua vida, tá? Entenda algo, querido. Toda vez que a sua promessa estiver para acontecer, estiver perto de acontecer, as lutas vão se triplicar. O inferno vai se levantar com fúria, porque ele não quer que você receba a promessa de Deus para a tua vida, porque ele sabe que a partir do momento que você receber a promessa de Deus para a tua vida, ele sabe que te perdeu para sempre, porque você vai ver que nada vai abalar você. Você vai ver que você é forte em Cristo, você vai ver que Jesus é a sua base, que Jesus é o seu chão, que Jesus é a tua força e nada mais vai impedir você de realizar os sonhos que Deus tem para a tua vida. Entenda, ok? Continue na fé, continue na perseverança, continue em oração, continue em jejum. Se tá difícil, não esmoreça. Por mais que você esmoreça, não desista. Se tá difícil, coloque um louvor, adore ao Senhor, ore em oração, chore se for preciso. Lembrando que, gente, Jesus passou por tudo isso que a gente está passando em grau elevadíssimo, e nem por isso ele desistiu de nos salvar, nem por isso ele desistiu do propósito da vida dele, que era morrer na cruz do Calvário para nós sermos salvos do inferno. Então, se ele conseguiu, você consegue também. Tudo bem que você vai falar assim, Roberta, mas ele é Jesus, ele é Deus, ele tem poder, ok. Ele é Jesus, ele é Deus, mas ele se tornou humano, ele poderia ter desistido. Ele tinha essa opção. Ele não desistiu. Então, por que você vai desistir? Se espelha nas pessoas que estão à sua volta. Por isso, gente, da importância da gente andar com as pessoas certas, da gente se espelhar em pessoas certas, da gente se deixar influenciar por pessoas certas. Muitas pessoas falam assim, mas o meu amigo não me influencia, eu não sou influenciável. Não, você é influenciável. O seu amigo te influencia, tá? As pessoas que a gente anda diz mais sobre a gente do que sobre as pessoas. Tá? Começa a olhar a tua volta, com quem você está andando, quem está à tua volta, quem são as pessoas que estão à sua volta, elas agregam na sua vida ou elas te diminuem? Elas te usam, você é útil? Você tem que começar a ver isso, entende? Porque as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você anda, elas te influenciam ou elas te influenciam
para ser mais capaz, né, de querer ter algo, ou elas te influenciam para te puxar para baixo. Entende? Então, se você tá vendo que você tá andando com pessoas, por mais que você goste dessa pessoa, gente, eu não tô falando pra você deixar de gostar da pessoa, você parar de falar com a pessoa. Mas por mais que você goste dessa pessoa, mas você tá vendo que essa pessoa não é uma influência boa pra você, por que você vai continuar andando com essa pessoa? Ora pela vida dela, entrega essa vida a Deus e segue tua vida, cara. A salvação... Cara, tem uma chave aqui, que eu escutei isso logo no início da minha conversão com Deus, sabe? Lá nos meus 20 e poucos anos. Eu lembro que eu escutei isso e eu nunca mais esqueci disso. Isso me fez tomar decisões assim que doeu. Doeu muito aqui. Doeu muito perder pessoas. Porém, quando você entende isso, você... Cara, você não pensa... Não é que você fique egoísta, entende? Mas você começa a pensar mais em si. A salvação é individual. Ou seja, essa pessoa que está do teu lado hoje te influenciando para o mal, você pode deixar de perder a sua salvação por causa dela, entende? Porque a salvação é individual, então você é responsável pelos seus atos. Você é responsável por tudo que Deus coloca na sua vida, pelo teu propósito, pelo teu chamado. Você não vai arrastar ninguém com você. O que você pode fazer é fazer o ID, é lançar a semente, falar de Jesus para as pessoas, mas você não tem responsabilidade em cima dessa pessoa. Entende? Eu sei que a nossa tendência do ser humano é querer trazer com a gente, é colocar todo mundo embaixo da asa, igual a galinha faz dos pintinhos, né? E carregar junto. Só que, gente, a salvação é individual. Não perca a sua salvação, porque pessoas à sua volta acham que o que você está fazendo é ridículo, ou acham que você está sendo brega, ou acham que você está sendo maluca, entende? De acreditar em algo que você não vê. Mas a fé é isso. A fé é acreditar em algo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Entende? Então, não se importe com o que as pessoas pensam a seu respeito, não se importe pelo que as pessoas acham ou falam de você. O que se importe com o que Deus pensa a seu respeito. Se importe com o que Deus acha de você. Entende? Começa a se perguntar o que Deus acha de mim, o que Deus pensa a meu respeito. Eu quero me importar com isso, tá? Porque Ele tem o poder sobre você de decidir, né? A partir do momento das suas atitudes, se você vai colher uma colheita, a plantação que você fez vai ser uma colheita boa ou vai ser uma colheita ruim. Porque ele não nos isenta disso. O fato da gente ter o livre-arbítrio de escolher o que a gente quer, ele não nos isenta das consequências da gente escolher o que a gente plantou. Tá bom, gente? Então, direcionamento, palavra, busque mais a Deus, tenha mais intimidade com Deus, não se importe com o que as pessoas estão pensando de você. Se Deus te deu um direcionamento, se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu um sonho, esse sonho nasceu no coração dele pra você, tá? Então, dê mais valor ao que Deus está te dando, dê mais valor ao que Deus tem pra sua vida. Para de escutar o que as pessoas à sua volta estão dizendo, começa a focar em Deus, começa a buscar mais a Deus, começa a querer mais de Deus na sua vida, tá? O mundo tá aí, a Bíblia fala, várias guerras que vão acontecer, as guerras já estão acontecendo. Abre os seus olhos, abre os olhos do seu coração e comece a enxergar Deus na sua vida, tá? Porque Ele está clamando atrás de você, Ele está usando. Hoje você tem a mim e outras pessoas mais que pregam o Evangelho para falar que Deus está querendo a sua vida, para você voltar, para você aceitar Jesus, para você abrir a porta do seu coração. Vai ter um momento, gente, que não vai existir mais isso, não vai existir mais essas pessoas. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando de você vir conhecê-lo, de você ser resgatado, tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração agora de fechamento do devocional. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento contigo. Paizinho, que essa mensagem, Pai, que essa semente venha frutificar nos nossos corações, Senhor. E que ela venha dar espaço para ti, Senhor. Paizinho, o ID está sendo feito, a semente está sendo lançada. E eu creio, Pai, que essas sementes cairão em solos férteis, Pai. Eu creio que essas sementes frutificarão e criarão raízes, Senhor, nos corações que estão sendo ministrados agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento aqui todos nós, Senhor, não só a mim, mas como todas as pessoas que estão assistindo essa mensagem, Pai. Eu apresento a vida delas a Ti, eu consagro cada vida a Ti.
Senhor, eu profetizo cura, libertação, salvação, transformação, restituição e avivamento no coração delas, Senhor. Aquelas pessoas que por algum motivo, Pai, se afastaram de Ti, Pai, que elas sintam no coração a vontade de voltar para Ti, Senhor, e venham Te procurar no secreto. Aquelas pessoas, Senhor, que ainda não Te conhecem, Senhor, não proferem a fé por Ti, que elas venham reconhecer, Senhor, Jesus como o único e suficiente Salvador da vida delas, Pai. Pai, foi lançada a semente, Pai, e eu creio, em nome de Jesus, que essa semente vai frutificar, Pai. Corações aqui serão libertos, corações serão limpos, e eles terão, Pai, vontade de Te buscar no profundo e no escondido, Senhor, aonde é o lugar que todos nós devemos estar, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada pela vida de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma excelente terça-feira, tá? Que seja uma terça-feira abençoada por Deus, que aquele sonho que estava lá engavetado, tira ele da gaveta, tá? Começa a orar em cima disso, apresenta esse sonho para Deus, vê se é esse sonho que Deus tem para sua vida e abre o teu coração para receber o que Ele tem para tua vida, tá bom, gente? Fique com Deus, tchau, tchau.